Fui lá atender o bendito do orelhão. Quando eu atendi o telefone, do outro lado a pessoa falou: alô, oi, tudo bem? De onde tá falando? Eu falei, como era um orelhão, eu falei assim: você quer falar com quem? Você quer falar com quem? Não, é porque Esse número perdido. tem uma chamada perdida desse número aqui no meu telefone e eu queria saber. Eu falei, Mas então, ele mas. falou, é o Júnior. Não, você falou. Você falou. Eu conheci a voz. Aí eu falei assim, mas você quer falar com quem? Aí ela falou, aí ela reconheceu a minha voz. Aí ela falou assim, Júnior? Eu falei, você quer falar com o Júnior? Aí eu não tinha reconhecido que era ela ainda. Eu tava tão assim, não tava nem passando na minha cabeça que ela ia ligar. Aí ela falou assim, Júnior, é você? Eu falei assim, quem é? Ela falou assim, é a Tati. Aí caiu assim o chão pra mim, eu não sabia o que eu falava. Aí ela deu falou uma desculpinha. Aí ela pegou e falou assim, foi você que me ligou? Aí eu falei assim, Não. eu acho que eu te liguei pra pedir o número do Thiago. Eu liguei errado. Olá, minhas queridas e meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal começando e nós vamos dar uma volta hoje. Vou dar uma passeada, né, Maria? Feriado, né, Maria? Aproveitar o feriado. Que eu tô de férias. E você tá a de Maria Eduarda férias. tá de férias agora, né? É feriado, então a gente vai dar uma saidinha e aproveitar e gravar pra vocês. Hoje a gente vai contar pra vocês como é que foi que a gente se conheceu, né, amor? Sim. Bora lá. É uma história, né? Isso. Eu não vou contar a minha. Bom, gente, voltamos. Depois de andar bastante aqui, a gente conseguiu achar um lugar aqui mais tranquilo. Porque a gente está aqui num lugar, vem bastante gente aqui. Tem um pessoal ali fazendo aeromodelismo, né? Acho que é aeromodelismo que chama O aqueles. pessoal tá andando aqueles com as aviãozinhos, crianças né? de patins, de bicicleta. Então, 2, 3. São 3 horas. E agora é 4. então, pessoal, hoje a gente veio aqui para compartilhar com vocês a nossa história de como a gente se conheceu. E vamos tentar ser breve, né? Para o vídeo não ficar muito longo. Ah, eu queria descer Bom, na rampa. a gente morava numa cidade do interior. Aonde a gente mora aqui hoje ainda é interior, mas é lá mais interior. próximo da capital hoje a gente mora. Mas era bem no interior do estado de São Paulo, né? Uma cidade chamada Penápolis. Algumas pessoas conhecem essa cidade porque tem a Sabrina Sato, né, que é de lá. E a gente nasceu lá, eu nasci lá, me criei lá. A Tati também. Eu sou filho de um casal, Everaldo e Benedita. Tenho 4 irmãs. E sempre fomos evangélicos, né, minha família. E sempre estivemos na igreja. E aí foi na igreja que eu conheci a Tati, né? A gente passou a congregar, né, amor? Na mesma igreja. Na mesma igreja. Eu me converti na igreja que ele tinha acabado de começar a ir, né? Eu era de uma igreja denominação, e mudei para essa outra igreja, né? e eu tinha acabado de me converter, estava começando a ir lá e nós nos conhecemos lá. No começo a gente só tinha amizade mesmo. Eu gostava muito de conversar com a Tati, porque ela era muito assim, não é porque é minha esposa, mas ela tinha um papo assim diferente, ela tinha um papo assim bem cabeça, sabe? E eu sempre gostei de estar com pessoas que tivesse algo para agregar para mim, né? E como desde muito novo eu sempre toquei na igreja, sempre tinha responsabilidades na igreja. É que assim, a gente já, por mais que nós éramos novos, nossas conversas já eram mais adultas, mais assim, mais maduras. Para a idade nossa, talvez seria muito assim, precoce pela... Por isso eu gostava de conversar muito com a Tati por causa disso. Ela tinha a mesma mentalidade assim que eu, né? Eu ficava observando as pessoas da minha idade e muitos deles não tava nem aí, queria mais era zoar, era curtir, né? E ela já tinha assim uma mentalidade diferente na época.
né, a gente tocava na mesma orquestra, que a igreja montou uma orquestra. Então um abraço pro pessoal lá, se mais tarde vierem assistir esse vídeo, né? Mas quantos anos Pessoal da você Igreja tinha Missionária quando da você Restauração. conheceu? Filha, o papai acha, deixa eu ver, eu devia ter uns 17 anos, amor. Uns 17 anos, mais ou menos. Aí, o que aconteceu? A Tati foi congregar nessa igreja que eu fazia parte. Eu tocava na orquestra, fazia parte do grupo de louvor. E quando a Tati chegou, né, ela também entrou na orquestra para aprender a tocar, começou a tocar na orquestra. Era uma pessoa assim bem responsável, todo mundo via uma diferença nela também. Só que eu gostava muito da Tati como amiga, assim. Eu gostava muito de trocar ideia com ela, mas como amiga. Acho Né? que a gente nunca imaginou que a gente ia casar. Nunca. Uma vez eu me lembro, né, a igreja que a gente ia, toda a época de carnaval, né, amor? Eles fazem um Tinha trabalho. Tinha um retiro de carnaval com os jovens. Eu lembro que teve um desses retiros de carnaval que a gente se aproximou bastante, a gente ficou conversando. E eu gostei muito de ficar trocando aquela ideia com a Tati. Teve um dia, acho que foi um domingo à tarde, a gente passou uma tarde inteira conversando lá no rancho que era da igreja. E foi muito legal, só que eu não imaginava, né? E aí, acho que foi primeiro da sua parte, né, amor? Assim, que começou a ter algum interesse. Na primeira vez que a gente namorou duas vezes, mas vamos lá, vamos por partes. A primeira vez acho que foi mais pelo fato, a gente tinha amigos em comuns, né, no momento. E aí sempre falava, mas nessa parte acho que você já tinha tido seu filho, né? Todo mundo sabe que eu tenho um filho. E já tinha passado esse momento já. O filho dele já tinha nascido e tal. E esses amigos em comuns às vezes falavam, do Júnior e tal, mas na verdade, eu não tinha muito, assim, interesse, porque eu falava que o meu esposo ia vir de outro lugar. Nunca quer ser da minha igreja. Aí, a gente nunca pode falar isso, viu, gente? Porque às vezes tá do seu lado, tá do você seu não lado sabe. e não sabe, né? E foi o que aconteceu. Aí a gente namorou a primeira vez. Vamos lá. Aí o pessoal começou, né, com esse negócio e tal. Tem aquela turma né, que vem e fala, não, a fulana tá afim de você e tal, né? Mas como a gente tinha uma amizade muito boa, eu não me via namorando com a Tati, não me via mesmo, não me via namorando com a Tati. Achava ela uma moça assim muito boa, de boa família, né? A mãe da Tati, minha sogra, né? Nessa época ela morava já não com o pai biológico da Tati, mas morava com o atual esposo dela, que é o que eu considero, né, assim, meu sogro, né? Quando a gente começou a namorar, já era ele, e ele tinha você foi morar com ele, quantos anos você tinha? Uns 11 anos. E aí, né, nessa época já tinha uns 16, né, 17 anos, mais ou menos. Que a gente namorou? Primeira vez não, eu tinha 18 já. Tinha 18. E aí, tudo bem, aí chegou a hora, todo mundo começou a falar, até que a gente, então vamos ver o que dá, né? E aí a gente acabou se conversando e vamos namorar. Mas a Tati era muito tímida, eu acho que fui seu primeiro namorado, né? Eu já tinha tido outros relacionamentos, mas... É porque antes de eu me converter mesmo, assim, eu não tinha tido namorado. Tem aquela coisinha assim de ficar, mas também eu nunca fui muito... porque assim... Eu sempre fui muito na minha e muito tímida. A criação, né, amor? E a criação que você também teve. dos meus pais, que eu considero meu pai também, esse atual. Então, às vezes, eu não tinha muito, assim, esse negócio de ficar saindo, tá embalada. Fui, não posso falar que não fui, já fui. Aí o que aconteceu? A gente namorou uma vez, só que Não deu certo. o chefe lá era linha dura, gente. Nossa, Tinha horário, gente. era complicado. E aí o que aconteceu? Quando a gente foi começar a namorar, eu fui lá conversar com eles, né, com o pai e a mãe da Tati. Teve que pedir bonitinho no Meu sofá. Aí, gente, ele leu um beabá lá, né, que ele é aposentado, é militar aposentado, e aí tem aquela linha, sabe, rígida. Aí leu o beabá lá e tudo, e a gente começou a namorar. Mas era muito complicado, porque vamos supor assim, ó, a gente tinha um horário para chegar, e eu lembro de uma vez que a gente saiu da igreja e a gente foi comer um lanche, né? Porque essa era a nossa saída, sair da igreja e comer um lanche.
Só que a gente chegou na lanchonete e tava cheio de gente, muito cheio de gente. Aquele dia o culto acabou meio tarde e a gente chegou na lanchonete e tava cheio de gente. E aí a gente chegou lá, pediu o lanche, né? Só que atrasou um pouco, porque tava muito cheio e a gente chegou em casa fora do horário. Aí, Nossa, gente... ele tava esperando lá fora, no portão. Tava esperando a gente no portão, meu. Nossa. Aí, eu Entrou pra dentro. achando que ia chegar lá e ia deixar a Tati ir embora, né? Ele falou, não, pode descer e vem aqui, nós vamos conversar. E aí passou outro sermão, né? Foi ficando, assim, era... E como ele, nessa época, o Júnior também, como ele falou, como a gente apresentou, o Júnior fazia parte de uma dupla, então ele viajava. Eu viajava nessa então, época. Então, assim, os nossos dias eram muito poucos junto, e quando era meio corrido, porque ele estava em algum evento, a gente tinha o culto, então a gente quase não se via. E na semana eu trabalhava. Foi esfriando, né? Aí ficou mais difícil, aí à noite... Eu tava com a mamãe. Na semana, você não tinha nascido ainda. E na semana, às vezes, era um pouco complicado, porque meu padrasto não deixava a gente se ver muito na semana. Então, não era dava. Aquele namoro dentro de casa, dentro da sala, assim. Era punk, gente. Era difícil. Aí foi acabando, foi ficando meio estranho. A gente achou que a gente tava ficando mais amigo mesmo. E achamos que era melhor a gente, cada um seguir seu passo. Aí a gente terminou, né? Depois disso eu ainda me relacionei com outras pessoas. Não acredito, mas né, eu me relacionei com outras pessoas. E não assim, relacionamento profundo, mas tive outras namoradas. Cheguei até a ficar noivo, né, de outras pessoas. Passado algum tempo, né, amor? Eu fazia parte de uma dupla, eu viajava nessa época. Pra quem não sabe, eu tenho 4 CDs gravados. Né? Como a gente tá falando da história, então vamos falar. Então, eu tenho 4 CDs gravados, eu fazia parte de uma dupla, né, gospel. E também viajamos bastante o Brasil. E foi uma época muito boa. Tenho muito boas lembranças dessa época. Aí depois acabou acontecendo o rompimento da dupla, né? Mas nessa época ainda eu fazia parte da dupla, então viajava. E aí, o que começou a acontecer? Acho que foi no meio de 2008, ainda me lembro. Essa parte é engraçada. No meio de 2008, por aí, que a gente ainda teve um retiro que ainda você chegou aí, foi em 2008. Aí a gente meio que voltou a se aproximar, mas conversando nada muito... nada profundo. O que começou a acontecer... Naquela época tinha o... Como é que chamava? MSN? ICQ? Nem sei se vocês conhecem isso. Na época do Orkut ainda, gente. Não tinha WhatsApp. Nem internet. Aí que acontece? Era mais difícil pela internet. Eu fui viajar uma vez para uma cidade chamada Três Lagoas. E nessa época, já tava vendo um zoom assim, que a Tati tava querendo voltar comigo. Mas eu falava que não ia dar certo, porque a gente já tinha tentado uma vez e tal, né? Então eu, quando falava assim, eu falava, não, para com isso, para com isso. Ele não admitia que me amava. Aí o que acontece, né? Eu fui viajar uma vez para uma cidade chamada Três Lagoas. Tinha uma pastora lá. E o amigo meu, que era da dupla, né? Não tem problema nenhum de falar que é o Jean, né? A gente tinha uma dupla, Jean e Júnior. E aí o Jean sempre falava, cara, moça boa para você casar era a Tati. Uma pessoa de família, uma mulher que ia te ajudar no ministério. E eu ficava bravo, gente. Nossa, eu ficava bravo. Falava, para com isso, para com isso. Só que nessa época, deixa eu contar, né? Vou ter minha parte. Só que aí ele ficou sabendo que tinha alguns gaviões, né? Vamos falar assim. Já rondando o território. E por incrível que pareça, ele tinha trocado. Nessa época que a gente rompeu, ele acabou saindo da mesma igreja que eu era. E ele voltou para outra igreja que ele já era. E os meninos que estavam meio assim, era da igreja dele. Aí eu fui viajar para uma cidade chamada Três Lagoas, chegou lá, a gente ficava hospedado na casa de um casal, né? De um casal que até vieram no nosso casamento. A pastora Eliane, pastor Antônio, um casal que eu tenho um carinho muito grande por eles. Aí a pastora Eliane um dia, depois que a gente acabou de jantar, depois do culto, a gente estava na mesa e ela falou assim para mim, falou, olha meu filho, eu vou falar uma coisa para você. Eu não conheço essa Tatiane que o Jean fala, que o Jean falava muito da Tati. Eu não conheço essa Tatiane que o Jean fala, mas eu vou te falar uma coisa. Se você ficar demorando, vai aparecer outra pessoa para ela
e você vai ficar chupando o dedo. E eu não queria admitir, mas aquela hora que ela falou isso aí, me deu um estralo assim. Eu falei, será, né? Será? Que aquela pulguinha atrás da orelha. E nessa época a gente não tinha celulares muito, né? Aí eu fiquei sabendo, né, desse negócio, que já tinha uns gavião já meio rondando, né, a área. E aí aquilo bateu assim, aqueles 5 minutos. Eu falei, será que não é mesmo que eu tô perdendo uma pessoa especial, né? Tão bonita. Linda, né? Falei, será que eu não vou perder uma pessoa que poderia ser uma companheira para mim e tal, né? E aí, gente, falei assim, eu vou ligar pra Tati. Ela trabalhava na PAI, né, amor? Mas você ligou num dia, tipo, no final, era tipo assim, eu sempre Não, andava... vou contar direitinho. Não, peraí, deixa eu falar. Aí eu sempre levava o celular, sempre andei, aquele celular antigo. Eu tinha, o meu primeiro celular que eu tinha era antigo, era Nokia, não Era um lembro. Nokia. E aí eu sempre andava com ele. Nesse dia eu fui pro culto da minha igreja e deixei em casa. Nunca aconteceu isso. Aí tinha uma ligação perdida. Aí o que eu fiz, ó? Só pra vocês entenderem. Eu levantei no outro dia, eu passei a noite com aquilo na cabeça, sabe? E aí levantei no outro dia, eu falei assim, eu vou ligar pra Tati. Vou ligar pra Tati e quando chegar em Penápolis eu vou chamar ela pra sair. Aí fui no Orelhão, só que era mais ou menos assim, ó. A casa da pastora era aqui e o Orelhão, naquela época era Orelhão ainda, era longe, não era assim pertinho, entendeu? Aí falei, vou ligar pra Tati. Fui no Orelhão e liguei no celular dela. Só que eu não tive coragem de deixar atender. Quando chamou 2 vezes, eu desliguei. Eu desliguei e falei, puxa, o que eu vou falar, né? Fiquei naquela e desliguei. Só que ficou registrado para ela que tinha uma ligação perdida. O que aconteceu? No outro dia, Final da tarde. à tarde, eu tô na frente da casa da pastora, que a gente ficava uns dias lá atendendo umas agendas lá naquela cidade. No outro dia à tarde, Tava saindo do meu trabalho. aí Eu pedi permissão se eu podia fazer uma ligação. eu tô lá, né? Aí cheguei, fiquei no portão lá da casa da pastora. De repente o Orelhão toca. Só que o Orelhão era longe. E tinha um monte de gente na rua. Tinha um monte de gente na rua. E o Orelhão tocando e ninguém atendia. Fui lá atender o bendito do Orelhão. Quando eu atendi o telefone, do outro lado a pessoa falou, alô, oi, tudo bem? De onde tá falando? Eu falei, como era um Orelhão, eu falei assim, você quer falar com quem? Você quer falar com quem? Não, é porque Esse número perdido. tem uma chamada perdida desse número aqui no meu telefone e eu queria saber. Eu falei, Mas então, ele falou, é o Júnior. Não, você falou. Você Eu falou. reconheci a voz. Aí eu falei assim, mas você quer falar com quem? Aí ela falou, aí ela reconheceu a minha voz. Aí ela falou assim, Júnior? Eu falei, você quer falar com o Júnior? Aí eu não tinha reconhecido que era ela ainda. Eu tava tão assim, não tava nem passando na minha cabeça que ela ia ligar. Aí ela falou assim, Júnior, é você? É a Tati. Eu falei assim, quem é? Ela falou assim, é a Tati. Aí caiu assim o chão pra mim, eu não sabia o que eu falava. Aí ela deu falou uma desculpinha. Aí ela pegou e falou assim, foi você que me ligou? Aí eu falei assim, eu acho que eu te liguei pra pedir o Errado. número do Tiago. Eu liguei errado. Eu liguei errado. Só que Deu uma eu- desculpa Deu esfarrapada, uma eu não desculpa. lembro. Eu acho que, se eu não me lembro. Mas, gente, foi uma situação engraçada. Eu tô tentando... Eu acho que ele falou assim, não, eu liguei errado, tava fazendo umas ligações e eu liguei errado. Só que eu sei que ele é muito bom com números. A Tati já Ele sabia tem uma que- memória muito boa. Ele guarda CPF de todo mundo, ele guarda número de celular. E eu sabia que ele sabia decorar. Aí no ela meu já ligou a telefone. anteninha, né? Aí eu falei assim, mas por que ele me ligou? Mas aí ele deu essa desculpa, então tá bom. Só que aí, no final da ligação, eu tomei coragem. Aí no final da ligação, aí eu falei pra ela assim, não, na verdade eu queria saber se quando eu chegar em Penápolis a gente podia sair pra comer um lanche, né? Conversar. É sempre assim, né? Aí ela falou, não, tudo bem, quando você chegar aqui a gente conversa. E aí, gente, quando eu voltei pra Penápolis, alguns dias depois, né? Aí a gente começou a se falar, assim, pelo Orkut. E aí, fomos se aproximando novamente. E quando eu voltei pra Penápolis, né?
Aí no final, a gente assim, nós ficamos um tempo ainda mais conversando do que realmente tinha falado que a gente ia namorar. A gente ficou mais conversando pra ver até onde ir. Até que no final... Mas eu já tava bem decidido, assim. Aí Eu falei, final não, do agora eu ano- quero reconquistar ela pra casar. Aí né? no final do ano, a gente decidiu assim, vai ou racha. Eu lembro até hoje, se eu não me engano, foi dia ou é 29 ou é 28 de dezembro de 2008. Foi. Mais ou menos. Porque aí em 2009 nós já estávamos namorando, e quando a gente completou um ano de namoro, no mês seguinte, casamos. 2010. Então, aí, Aí só que eu deixa nasci. eu explicar pra Não, vocês. você Porque demorou ainda. teve uma coisinha que aconteceu, que assim, a gente marcou o casamento, tipo assim, ó, nós estamos em julho, né? Então a gente decidiu que a gente ia casar no outro ano, em novembro vamos supor, nós estamos em 2019, em julho de 2019 a gente decidiu que a gente ia casar em novembro de 2020. Um ano e alguma coisa pra frente. Só que aconteceu, teve um tio do meu pai, né, que praticamente criou ele, né? Ele falava assim que ele tinha morado um tempo com esse tio e ele tinha muito apreço por esse tio dele, e esse tio dele acabou ficando doente, ele morava no Paraná. E aí o meu pai falou, olha, eu vou precisar ir pra lá, cuidar do meu tio e tal. E eu falei, pai, eu não posso ir, eu tenho meus compromissos aqui, minhas agendas e tal. E se tiver um pouquinho de barulho é porque o pessoal tá saindo de asa delta ali. Olha que legal. Depois eu vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho, mas vamos lá. Aí eu falei, não dá pra mim ir, pai, eu vou ter que ficar aqui. Ele falou, então você fica cuidando da casa. Como minhas irmãs todas já eram casadas, eu ia ficar morando sozinho na casa, né? E meu pai disse, olha, eu não sei quando que eu vou voltar, eu só vou voltar, né, depois que ele melhorar, né, e tal, ou se for a vontade de Deus recolher ele, e foi o que acabou acontecendo. Mas quando meu pai foi embora, a gente já tinha sentado, já estava começando a ver as coisas do casamento, Não, mas... já tinha visto tudo. Isso, eu já tinha visto, só que isso para o ano da frente, né, dali um ano e alguma coisa, um ano e 5 meses para frente. Aí, eu cheguei na Tati e falei assim, você tem certeza que você quer casar comigo mesmo? Tem certeza que é isso? Ela falou, tenho. Falei, não, porque meu pai vai embora, o que você acha da gente adiantar o casamento? Aí ela falou assim, mas pra quando? Falei, pra logo, pra próxima data que der. Você acha, gente? E aí é porque eu falei, eu vou ficar morando sozinho. Você tem certeza? Quando eu voltei do Mato Grosso, eu já tinha certeza que eu queria casar com ela. Já voltei assim, com o meu coração aberto, né, pra realmente conquistar ela de novo e realmente casar com ela. E eu já vim decidido, então a gente só marcou pra frente, porque tinha que programar tudo e tal. Mas aí quando aconteceu esse fato do meu pai ir pra lá, eu falei, olha, vamos... Seria uma oportunidade. Uma oportunidade, a gente vai ficar morando na casa aqui, a gente vai, não vai pagar aluguel por um tempo e tal. O que você acha? Aí depois de um tempo ela estranhou um pouquinho no começo, mas depois... A minha família ficou um pouco depois, assim, não querendo muito, porque... Já estava tudo marcado praticamente. Esperar, né? Tudo marcado. Até porque eles achavam que eu estava muito nova para casar. Nós casamos com quantos anos, amor? 23, né? 23. 23 e eu 24. Aí, pessoal, mas aconteceu. Mesmo assim, né? A gente conseguiu convencer todo mundo e aí marcamos o nosso casamento. Eu queria casar entre o dia 25 de dezembro e dia 1º de janeiro, né? Só que não deu. Então, a próxima data que tinha disponível era dia 2 de janeiro. Depois do ano novo. E aí a gente fez aquela correria tudo para conseguir adiantar as coisas, mas conseguimos, né? Graças a Deus tudo deu certo do jeito que a gente esperava. E aí casamos dia 2 de janeiro, né, meu bem? Depois de 6 meses que a gente tinha casado, né, por necessidade na época da dupla que eu fazia parte, a gente mudou aqui para a cidade que a gente mora hoje, que é aqui na região de Campinas, né? E 3 anos depois nasceu Sua Maria. E aí, 3 anos depois que a gente estava casado, nasceu a Maria. A Maria chegou na nossa vida em 2013. Eu nem conto pra vocês que emoção que foi, gente. Eu chorava de desespero e o Júnior ria.
Isso aí deixa para outro Depois vídeo. eu conto pra Deixa pra outro vocês. vídeo. Mas Mas eu espero que com esse vídeo aqui falar para vocês, muitas vezes a pessoa que Deus preparou para você, às vezes está do seu lado. E para você que está aí meio que vacilando, toma cuidado, porque você pode perder a oportunidade de ter alguém com ao você, seu lado que né? realmente gosta de você. E graças a Deus, eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa, porque é uma companheira, Você também, companheira, né, realmente foi a pessoa perfeita que eu queria para minha Nossa vida, família. para ser minha esposa, para passar o resto dos meus dias com ela. E depois ela me deu uma filha linda e graças a Deus estamos batalhando. Então fica aqui essa mensagem para vocês, esperamos que vocês tenham gostado, né, amor, do nosso vídeo, da nossa história. Tem muitas outras coisas, a gente vai compartilhando Todo com mundo vocês. acha que foi loucura, teve algumas pessoas, É, mas a gente sabe que quando Deus tem um plano, acontece, né? E a gente tá junto até o fim, né, amor? A gente sempre Até o falou, fim. até o fim. passamos Lutando, muitas lutas. Outra hora a gente vai gravar um contar vídeo sobre aqui isso. falando como que a gente venceu os obstáculos das primeiras brigas, das primeiras discussões, porque acontece, né? Assim, São pessoas diferentes, São pessoas pensamentos diferentes, diferentes. criações diferentes. Então, mas graças a Deus, já uma coisa que eu falo pra vocês, muito diálogo. O diálogo é tudo. quando a gente entendeu isso, tudo mudou, né, amor? Sim. E graças a Deus. Então, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente tem um lema agora. O nosso lema é o seguinte: escolha ser feliz, porque ser feliz é uma questão de escolha, tá bom? Deixa seu like aí, deixa seu comentário, que isso aí ajuda e fortalece o canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Valeu! Sobe.